vai ser satisfeita uma hora. Ai, não, eu sei que ela vai ser satisfeita uma hora na vida, mas eu fico imaginando como que é você, de repente, estar numa realidade e assim, você já está em outra realidade. Aquela realidade, tudo que nós conhecemos fica para trás e uma nova realidade se abre. O apóstolo usa o termo, a trombeta soará. Aqui é uma ideia de um sinal da intervenção final de Deus na história. É Deus dizendo, pronto, acabou, acabou. Então, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados, diz o apóstolo Paulo. Mas por quê? Olha o versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Observem, este corpo, o apóstolo Paulo fala, não é um corpo diferente, mas é este corpo que agora sofre com enfermidades, que envelhece, esse corpo que morre será revestido como quem veste uma nova roupa, a roupa da glória, e se reveste do poder e imortalidade. Irmãos, essa verdade pode corrigir a nossa visão, a visão que temos do presente, a visão que temos do presente. Muitas vezes, nós exigimos que a vida, ou exigimos da vida, né, aquilo que ela nunca foi projetada para dar. Eu quero estabilidade absoluta, eu quero ausência de dor, eu quero realização completa. Mas a vida nunca foi projetada para te dar isso. Ela não foi projetada para te dar isso. As limitações, as enfermidades, as frustrações, o próprio envelhecimento nosso não são um sinal, irmãos, de que Deus falhou conosco, mas são evidência de que ainda não chegamos ao estado final. Perceba, vocês entenderam que quando você olha as dificuldades da vida que você sofre, elas estão te demonstrando que o que Deus fez ainda se completará na sua vida. Não tem uma música que fala assim, o melhor de Deus ainda está, não tem? Tem assim que se canta muito? O melhor de Deus ainda está por vir. Nesse sentido, de falando sobre a realidade futura, sim, nós estamos, e o texto está mostrando que esta realidade que nós estamos vivendo não é o final da história. Não é o final da história. Deus ainda não terminou a obra que tinha sobre nós, para nós. E aí, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses capítulo 1, 6, o apóstolo Paulo mesmo diz, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Enquanto o céu não chega, irmãos, nós vivemos o que na teologia chama de a tensão entre o já e o ainda não. Já, mas ainda não. O já significa que, pela fé, nós já fomos justificados. Pela fé, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Pela fé, nós já somos novas criaturas e já participamos da vida e da ressurreição em Cristo. Pela fé, já temos o perdão dos nossos pecados e a certeza da nossa salvação. Então, já. Mas, ainda não. Ainda não significa que ainda não fomos completamente glorificados. Ainda carregamos este corpo mortal. Ainda lutamos contra o pecado que habita em nós. Ainda enfrentamos sofrimentos, enfermidades, frustrações e a própria morte. E ainda não chegamos à perfeição final que Deus reservou para nós.
É exatamente nessa tensão que nós vivemos e percebemos na vida cristã. Nós já somos salvos, mas ainda estamos sendo santificados. É verdade, nós já ressuscitamos com Cristo, mas ainda aguardamos a ressurreição do corpo. E é esta tensão que somos sustentados pela esperança certa de que Deus certamente nos transformará e Ele nos dará tudo aquilo que Ele prometeu para nós. E é por isso que Paulo também sustenta que é possível vivermos hoje, em segundo lugar, a certeza da vitória. Ele diz: a morte foi tragada por Cristo Jesus. Do versículo 54 a 57 nos mostra essa verdade. Paulo diz que quando essa transformação acontecer, olha só no versículo 54, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Paulo está citando aqui as promessas que estão lá no Antigo Testamento, de Isaías capítulo 25, versículo 8, e também de Oséias capítulo 13, versículo 14, para mostrar que isso não é um plano B de Deus, mas o cumprimento fiel da aliança eterna de Deus. Deus está, ao dizer isso, Deus está cumprindo a sua promessa. Tragada. Aqui, essa imagem forte, ele está dizendo: a morte foi engolida, a morte foi absorvida, a morte foi completamente aniquilada como poder dominador. Muitos conhecem essa sensação que todos nós temos diante da morte através da história. Vocês já assistiram, eu sei que Felipe já assistiu aquela série de filmes Premonição, né? Premonição, ou Final Destination, né? Nesse filme, a morte, e os jovens aí até ficam assistindo esse negócio lá em casa, a morte nesse filme é retratada como uma força cósmica, implacável, inteligente e inescapável, né? Não é assim? Mas depois que alguém engana a morte lá no filme, ia ter uma catástrofe, a pessoa engana a morte, então a morte volta-se sistematicamente contra aquelas pessoas, usando os mais variados acidentes, circunstâncias, para cobrar a vida de cada um daqueles personagens, como se ninguém pudesse realmente escapar do seu desígnio, daquilo que ela arquitetou, daquilo que ela determinou. Esses filmes nos lembram muito bem desse medo profundo, ou do medo profundo que a humanidade como um todo tem da morte, e pensar na morte como um poder soberano, um poder frio, um poder invencível. Mas olha só o que é que Paulo fez. Paulo olha para a morte com um tom completamente diferente aqui. É como se ele olhasse a morte nos olhos e desafia a morte com a certeza de quem sabe que ela não é a senhora do nosso destino. A morte não é a senhora do nosso destino. E aí o versículo 55, o apóstolo Paulo, olhando nos olhos da morte, pergunta para ela: onde está, ó morte? Desafia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? No versículo 56, Paulo esclarece: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Isto é, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. E isso, irmãos, Paulo escreve para expor a nossa culpa e revela aquilo que nos mantém debaixo da condenação. Paulo está ensinando aqui que o problema não é simplesmente morrer, mas o problema mais grave, mais sério,
morrer como culpados sob a ira de Deus. Paulo está ensinando que morrer não é problema para o cristão. Mas Paulo está ensinando para a humanidade que morrer sem Deus é problema. Morrer sem Deus é problema. Então, aí chegamos agora no versículo 57, que revela aqui, e aqui está o coração do Evangelho. Versículo 57. E eu quero te convidar a ler comigo este versículo 57, porque aqui está o coração de todo o Evangelho, de tudo que nós cremos e até a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite. Leiamos a uma só voz. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória que não vem do nosso esforço, que não vem da nossa religiosidade, que não vem da nossa força de vontade, porque, como Paulo está dizendo aqui, ela nos é dada, é pura graça, é dada por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo cumpriu plenamente, perfeitamente a lei no nosso lugar. Sabe, aquela lei que trazia a morte, Cristo cumpriu perfeitamente a lei, levou sobre si o castigo do nosso pecado na cruz e ressuscitou triunfante ali. E nele, pela união com Cristo, o aguilhão da morte foi desarmado. Por isso que a morte perdeu o seu poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte ainda existe, é verdade. Nós ainda choramos a partida de entes queridos, ainda sentimos a sombra da morte, mas para o crente unido a Cristo, ela perdeu o poder de condenar. É isso que Paulo está dizendo. A morte não é mais um fim, e presta atenção, a morte não é mais um fim. A morte é a passagem para a glória. A morte é, na verdade, uma denúncia do próprio Deus de que aquilo que Ele projetou para a humanidade, apesar do pecado, Ele executa, e Ele o faz no momento em que Ele nos recolhe para si. Ela foi tragada pela vitória. Se o maior inimigo, a morte, já foi derrotado em Cristo, nenhum outro problema, vai dizer Paulo aqui, nenhum outro tem a última palavra sobre nós. Se a própria morte, que é o maior inimigo, já foi derrotada em Cristo, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestade, nem principado, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Podemos viver com coragem, com firmeza, porque a vitória já foi conquistada nele. E isso, meus queridos, nos livra do desespero, porque ele anula sobre nós o medo da morte e nos dá a certeza da vitória. E, por fim, Paulo conclui mostrando aqui claramente que, enquanto o céu não chega, portanto, nós devemos viver no presente, com firmeza e intensamente comprometidos com a obra do Senhor. Versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A palavra, portanto, aqui, ela funciona como uma espécie de chamado à igreja para uma vida prática. O apóstolo Paulo
depois de falar de questões escatológicas, teológicas, ele vai dizer assim: o que é que isso tem para você? Qual a lição que você tira disso? O que é que você precisa aprender e entender nesse momento, enquanto está vivo aqui, enquanto a morte não chega? Então ele vai dizer: porque a ressurreição é certa, porque a transformação virá por iniciativa soberana de Deus, porque a morte foi tragada pela vitória, na vitória de Cristo. Aí ele diz assim: portanto, nós precisamos viver de uma forma diferente. Nós precisamos viver de uma forma diferente. E de que forma é essa? E aí ele vai colocar aqui. Primeiro, sede firmes. Firmeza. Firmes na fé, na verdade do Evangelho, sem negociar aquilo que é essencial. Firmeza. Sabe, queridos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o crente precisa aprender a não viver claudicante, manquejando nesse mundo, mas viver firmes. Ficar firme é difícil, mas é muito mais difícil para aqueles que negligenciam a palavra de Deus em sua mente, em seus corações. Porque se você não conhece o verdadeiro, você não vai saber identificar o falso, não é verdade? Se você não conhece o verdadeiro, quando o falso aparecer na sua frente, você não vai saber quem é. A firmeza tem a ver com conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele continua dizendo que devemos também permanecer inabaláveis, estáveis, mesmo quando as circunstâncias mudam, e elas mudam, as emoções oscilam, as dificuldades se multiplicam, e mesmo assim, nós precisamos permanecer inabaláveis. Nós temos uma coisa que todo mundo, na verdade, procura, encontra certos momentos da vida e que você acaba gostando, que é aquilo que a gente chama de zona de conforto. É tão bom quando a coisa está confortável. Você já experimentou isso, de você não querer mudar muita coisa? Olha, eu não quero mexer na minha vida, eu não quero fazer isso, porque está tão bom do jeito que está. Se melhorar, estraga. Então, vamos deixar do jeito que está. Meus queridos, a vida, infelizmente, não é assim. Nós temos reveses na vida. Às vezes você está vivendo, você está nesse jeito, está parecendo que, igual aquela música adventista. Não vou cantar não, que está gravando. Mas, que fala que o céu é aqui. O céu é aqui. O céu não é aqui. O céu não é aqui. O céu é quando, no abrir e fechar de olhos, nós estivermos na presença de Deus. Aí será céu. Aqui, ainda é mundo. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. O que nós temos na promessa de Jesus não é a falta de aflições, mas é a ordem para que tenhamos bom ânimo, que a gente aguente firme. E aí o apóstolo Paulo, então, fala que precisamos ser inabaláveis. E ele conclui dizendo: sempre abundantes na obra do Senhor. Observe, não é ocasionalmente, não é apenas quando sentimos vontade, mas de modo intenso, de modo constante, servindo, contribuindo, discipulando, edificando a igreja, testemunhando o Evangelho. Abundância, constância, intensidade. E por quê? Ele diz: porque isso tem prêmio, porque Deus vai te abençoar. Se você dedicar a sua vida ao Senhor, Ele te abençoa. E Ele diz: sabendo que no Senhor você nunca vai trabalhar inutilmente, o vosso trabalho não é vão. Se não houvesse ressurreição, tudo seria inútil. Mas porque estamos unidos a Cristo, Cristo ressuscitado, tudo que fizermos ou que fazemos nele,
Mesmo, irmãos, que pareça pequeno, invisível, sem resultado imediato, tudo isso tem valor eterno. O que você faz de coração para Deus tem valor eterno. E Paulo vai dizer: Deus não se esquece, nada é desperdiçado. Irmãos, esse texto, portanto, nos fala diretamente para nós hoje, para a nossa igreja, para você que está aqui. Talvez você esteja realmente cansado de seu serviço na igreja, cansado do seu casamento, cansado da criação dos seus filhos. Talvez você esteja cansado do seu trabalho secular. Talvez você esteja cansado até, quem sabe, do seu próprio cristianismo. Talvez todas essas coisas pareçam pesados e sem um fruto visível para você. Talvez você esteja tentando viver essa fase da vida como alguém que já está de saída, com menos zelo, com menos entrega, com menos esperança. O apóstolo Paulo nos diz: não viva como quem está de saída. Não viva como quem está de saída. Viva como quem foi enviado pelo Rei ressurreto e está unido a Ele. Seja firme, seja inabalável, seja abundante na obra do Senhor, porque unido a Cristo, o seu labor não é inútil. Enquanto o céu não chega, contemos as misericórdias de Deus, que se renovam todas as manhãs. Enquanto o céu não chega, sirvamos com alegria. Enquanto o céu não chega, amemos uns aos outros. Enquanto o céu não chega, proclamemos o Evangelho com ousadia, porque o mesmo Deus que transformará este corpo corruptível em incorruptível é fiel para guardar aquilo que Ele mesmo já tem preparado para nós. 57, põe aí novamente, versículo 57. Vamos ler juntos de novo? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor grave profundamente essa verdade em nossos corações. A doutrina da ressurreição, irmãos, não é apenas uma doutrina futura, para um futuro distante. Ela é o combustível para uma vida de firmeza, uma vida de perseverança, uma vida de santidade, uma vida de abundância hoje. Se você ainda não tem certeza disso, eu te convido a vir a Cristo nesse momento. Nele há perdão completo, nele a vida, nele a vitória sobre a morte. Eu te convido a curvar sua cabeça agora. Coloque-se diante de Deus. Eu não sei como que esta mensagem, esta exposição foi recebida no seu coração. Talvez este seja um tema que você não goste de falar, você não goste de pensar, porque talvez a morte para você é algo tão terrível que ela te machuca, ela te magoa. Mas lembre-se, Jesus venceu a morte para curar você dos machucões e das mágoas que ela provoca na sua vida. Ao falar de morte, o apóstolo Paulo está dizendo: glorifiquem, exaltem, celebrem, porque Cristo venceu a morte, para que você tenha vida e vida em abundância. O céu está chegando, mas ainda há obra a ser feita para a glória de Deus e para o bem da sua igreja.
Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, e nós precisamos, nesse instante, olhar para dentro de nós, porque é na nossa mente, no nosso coração, que muitas coisas tomam sentido. Mas se o Senhor não derramar luz sobre nossas trevas, nós continuaremos na escuridão. Senhor, ainda temos muito e tanto para lamentar nessa vida, tristezas, fadigas, desesperanças, tantas coisas. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer pelo que o Senhor nos falou nessa noite, nos mostrando que, mesmo que a vida seja rude e triste, mesmo que estejamos fatigados, mesmo que esse corpo se desfaça por causa da podridão da carne, aquilo que o Senhor fez por nós é a garantia de que esse não é o final da nossa história, mas é o início da glória com Cristo. Bendito seja o Senhor, que não nos deixa sem esperança, que elimina de nós todo o medo e nos faz celebrar a vida na Tua presença. Que vivamos a partir de hoje com toda alegria, com todo o empenho, com todo o desejo de sermos úteis nas mãos do Senhor. E enquanto o Senhor nos der vida, que nós desejemos e façamos de fato aquilo que é a vontade do Senhor na nossa vida. No nome de Cristo, nós também queremos suplicar que o Senhor nos perdoe por tantas vezes que nós falhamos, que nós fraquejamos, que nós pensamos em desistir. Perdoe-nos por tantas vezes, Senhor, que nós simplesmente não demos ouvidos ao Senhor. E nós, ó Deus, olhamos muito mais para os vagalhões, as ondas, o mar profundo, e tiramos os olhos do Senhor. Que o Senhor nos perdoe por isso, e que neste perdão o Senhor nos dê um renovo e uma nova forma de ver e de viver a vida com Cristo Jesus. No nome dEle, para a glória de Deus Pai, que nós te oramos. Amém, Senhor. Queridos, tendo